Ai, gente, essa noite promete, hein? Promete receber o Henrique Bueno, do Wellbeing Institute. Sempre é um grande evento por aqui. A noite hoje promete, hein? Vamos conversar aí sobre ansiedade. Um dia eu já tive muito perdida, muito mesmo. Presa nas justificativas reais, como a idade, né? Tudo que eu já tinha vivido tentando emagrecer e não dava certo, sufocada pela minha ansiedade, né? Eu focava apenas em dieta. Eu tinha que fazer dieta para emagrecer. Seguir um cardápio, né? O meu emocional, a minha ansiedade e tudo mais, tava nem aí. E para vencer de verdade, emagrecer verdadeiramente, não adianta focar só em cardápio. Aliás, não adianta focar em cardápio, sabe? Dieta. Isso só gera mais e mais ansiedade. Mais e mais a gente se sente incapaz, né? Numa postura de sofrimento, a gente se sente excluído, né? E quase que sem saber que esse é o motivo, né? Porque toda jornada tem alto e baixo, gente. Só que aí quando você está na restrição, você vai ficando cada vez mais e mais ansioso, né? Fica mais difícil romper esse ciclo vicioso que a gente se mete. Eu quero dizer aqui, gente, para vocês, é que para vencer a ansiedade e emagrecer de vez, existe um outro caminho. Existe uma luz aí. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, porque a ansiedade, ela vai continuar existindo, né? Ela sempre vai existir, mas a forma com que você vai relacionar com ela, sabe? Silenciar a sua ansiedade e vai vencer, você vai aprender aqui hoje, tá? A gente não tá aqui de blá, 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 não. É para fazer a diferença na sua vida. Aprendizado, transformação. O caderninho tá aí a postos? Porque o meu já tá. Ai, deixa eu colocar uma página aqui em branco, porque, ó, aprendizado sempre, né? Aprendizado sempre. Vambora? Vamos que vamos? Eu sou a Luciana Horta e eu venci a minha ansiedade. Eu venci uma luta de mais de 35 anos contra a obesidade e mesmo ansiosa, porque eu sou ansiosa, eu aprendi a lidar com ela, eu venci, emagreci 50 quilos e nunca mais engordei. Já mantenho o meu peso há quase 5 anos. Tenho 50 anos, é isso mesmo. Pode fazer a conta aí. Minha jornada começou há 6 anos e 9 meses atrás. Eu me mudei do mundo da Luluzinha, esse mundo onde a ansiedade toma conta, esse mundo onde a dieta reina, e vim para o mundo da Luluca. E vim para o movimento Change, gente. Por isso que eu fundei o movimento Change, porque eu quero mostrar para vocês esse outro caminho. O movimento Change, o que é isso, Luciana? É uma metodologia baseada na minha história, na nutrição funcional e na psicologia positiva, com o objetivo de ajudar você a vencer a ansiedade, sim, a se transformar. E hoje a gente vai entrar a fundo nesse tema, esse tema que assombra, já falei que ele é conhecido como o mal do século, ansiedade, né? Olha bem, para falar desse tema aqui com a gente, nada mais, nada menos, vem aí, Henrique Bueno. Mais um episódio com ele. Consegui trazer ele para cá, mesmo nas férias dele. Ele gosta tanto de conversar sobre isso e sente tanta importância de ajudar o outro também, que ele tá aqui. Olha a oportunidade aí, hein? Se é a primeira vez que você tá aqui, o Henrique Bueno, se você não conhece o Henrique, ele é CEO do Wellbeing Institute, que é referência em psicologia positiva no Brasil e no mundo. E ele é especialista na ciência da felicidade, né? E a ciência da felicidade, a psicologia positiva, é um dos tripés que a gente acredita aqui no Movimento Change para essa mudança acontecer de vez. E eu tenho muita alegria de trazer ele aqui, porque ele é meu amigo, né? Ele faz parte dessa minha jornada. Ele sabe disso, dessa jornada de luta, né? E além do meu mentor, ele é mentor do Movimento Change. Olha o tripé da metodologia do Movimento Change aí. A metodologia que está transformando a vida de pessoas, gente. Sim, emoções importam, sim, né? E o sentimento importa nessa jornada do emagrecimento verdadeiro, para emagrecer de vez. Vou trazer eles aqui, chega de blá blá blá, porque junto com o Henrique vem Alexandre Magno, que é cofundador do Movimento Change, né? Meu parceiro de sonho aí, que sonha em salvar o planeta da obesidade, de todas as doenças que vêm com ela, principalmente essa ansiedade que invade a alma, principalmente no processo de emagrecimento. Vambora! Que delícia!
delícia estar aqui com Boa você, noite. Alexandre. Vamos, que a noite começou quente, apesar do frio. Tá frio aí na Bahia? Aqui tá um calorão, Luciana. Aqui tá um calorão. Boa noite. Boa. Boa noite, pessoal. Vamos começar já assim, esquentando mesmo? Bora. Ô, gente, hoje esse assunto é bom demais, né, Henrique? É impossível, eu falei, não tem jeito. O Henrique tá de férias e tudo, mas é um assunto que atormenta tanto, né? Tá aí em voga, toda hora você escuta disso. E eu queria começar perguntando para você, Henrique, por que a ansiedade está sendo considerada o mal do século? Olha, na verdade, a ansiedade já nos assola há muito tempo, né? Em pandemia, as pesquisas, as evidências mostram que isso aumentou e muito, né? Veja que o estresse e, consequentemente, a ansiedade, Lu, nada mais é do que uma reação fisiológica absolutamente normal, e a gente vai ter tempo de falar aqui, inclusive necessária, e vou mais longe, não fiquem bravos comigo, mas positiva. O problema é que a ansiedade, o estresse e a ansiedade, eles costumam ser ampliados de acordo com alguns gatilhos que vêm do lado de fora, alguns gatilhos externos, né? Alguns dos gatilhos que ativam o estresse, né, que ativam a ansiedade, para dar alguns exemplos. Alguma ameaça real ou imaginada à nossa saúde ou segurança, uma ameaça real ou imaginada ao nosso status social, à nossa posição no trabalho, por exemplo, ameaças reais ou imaginadas aos nossos familiares ou relacionamentos. Essas ameaças todas que estão presentes em nossas vidas, desde que a pandemia começou, são gatilhos que ativam o estresse. E por isso é tão fundamental falar desse assunto, entender o que é o estresse acima de tudo e a ansiedade, e encontrar formas não de acabar com o estresse, porque isso é impossível, somos seres humanos, a gente vai viver estresse e ansiedade, mas como que a gente compreende o efeito que ele tem na nossa vida, e inclusive o efeito positivo e necessário que ele tem, e começa a usar o estresse, usar a ansiedade ao nosso favor. Então isso que eu gostaria, estou muito contente de estar aqui hoje com vocês, para quem sabe apoiar esse grupo maravilhoso, essas pessoas incríveis que estão aqui, para lidar um pouquinho melhor com essa fase que a gente está vivendo e com esse movimento que vocês estão começando agora. Então vamos lá. Ô, Rick, e você conhece um pouco da minha história, né? Inclusive, já me viu nas minhas várias versões aí, né? Quando me conheceu, se eu não tivesse agarrada numa dieta ou num cardápio, é porque eu estava no outro extremo, né? Papo, a minha ansiedade ali, ó. Enquanto eu foquei no cardápio, Henrique, enquanto eu foquei em fazer dieta, a minha ansiedade só aumentava. O sonho de emagrecer e nunca mais engordar ficava aquela coisa distante mesmo. E isso faz todo sentido, você não acha? Lu, eu acredito o seguinte, o nosso grande problema é a nossa expectativa de encontrar uma fórmula pronta que resolva tudo, uma dieta que eu, assim que eu me alimentar assim, tudo vai dar certo e vai dar certo de uma forma constante. Principalmente pelo fato de que uma vida bem vivida, isso eu estou falando de tanto de emagrecimento, quanto de saúde, quanto de bem-estar, necessariamente envolve reflexão, né? Nós temos que nos tornar o pesquisador, o laboratório da nossa vida. A gente tem que estar se vendo vivendo, né? Como é que eu me analiso vivendo e percebo por que a autoajuda, por exemplo, está tão distante da psicologia positiva e por que, via de regra, a autoajuda não traz o resultado que a gente quer? Porque a autoajuda promete uma fórmula que serve para todo mundo sempre. Se você lê o livro de autoajuda e não mudou a sua vida, é porque você não leu direito, porque a fórmula está lá, né? E a grande verdade é que cada um tem um corpo, cada um tem um jeito, cada um tem uma experiência. Durante muito tempo, o Magno talvez conecte com essa história, mas quando eu era executivo em multinacional, eu li a biografia de um grande executivo, eu acho que era do Abílio Diniz. E na biografia do cara, o cara ia dormir meia-noite, acordava às 4 da manhã para correr maratona, começava a trabalhar às 7 da manhã depois de um café da manhã só de fruta, e produzia que nem um maluco até às 11h30, e depois ele ia tomar um café com a família. O negócio era. E eu enfiei na minha cabeça que para eu ser bem sucedido eu tinha que dormir à meia-noite e acordar às 4. Eu acho que eu tentei por 3 dias até perceber que minha vida ia acabar daquele jeito, né? Então como é que você conecta com a sua natureza? Qual é a minha natureza? Qual é o meu jeito? O que engatilha a minha ansiedade? O que me faz buscar resolver essa questão da ansiedade na comida ou em qualquer outra coisa? Então a gente precisa começar a olhar nossa própria vida com um olhar mais investigativo, mais apreciativo e mais investigativo, para a gente descobrir o que funciona para mim, como funciona. E por isso, quando eu tenho tanto orgulho de estar aqui com vocês no Movimento Change, porque é exatamente essa tríade, né, esse tripé, onde a psicologia positiva entra para que você comece a fazer essa investigação, usando o modelo Spire, para entender
a sua vida e começar a construir o futuro que você quer, ao invés de esperar que ele chegue, né? Que ele chegue pronto para você. É isso aí, é Deixa uma eu fazer... construção. Pode ir. Ô, Magno, deixa eu fazer só uma coisa que eu achei interessante aqui, só para lembrar, para a gente falar em algum momento, tá? Quando eu estava ouvindo você falar no começo, Lu, eu vi um monte de gente dizendo aqui que não consegue porque não tem persistência. Vi vários falando isso. Então, se der um tempinho hoje, vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que esse ponto vai ser importante para quem está aqui. Você que manda. Maravilha. Ô, Henrique, continuando aí com o que você está dizendo, né? E é interessante que a gente vem, apesar de toda a evolução que a gente está tendo, científica, tecnológica, a gente vem perdendo essa batalha, né? Essa questão da ansiedade, de depressão, ou seja, com todos os estudos que a gente vem tendo, a gente não está perdendo. E você falou uma coisa que eu acredito que é muito importante, que cada um tem a sua realidade, né? Não existe uma receita completa para todo mundo, né? A gente vai falar aqui, que é a história do autoajuda que você está dizendo. Uma questão que para mim, que eu acredito muito, e a gente tenta, e a gente traz um pouco disso no movimento Change, e para mim é um dos primeiros passos para a nossa mudança, e uma frase que eu adoro se chama Face the Brutal Facts. Ou seja, enfrente os seus problemas. Né? Porque na hora que eu acho que existe uma fuga da realidade hoje enorme, que está sendo potencializado pelas mídias sociais, que toda hora você está vendo uma vida do outro, você está vendo uma experiência do outro, está vendo um monte de gente se dando bem, que na mídia social todo mundo só se dá bem, ninguém se dá mal, né? Todo mundo só alegria, só felicidade e tal. E aí a gente já tem esse medo de enfrentar as nossas realidades, né? De, cara, esse aí vai ser muita dor, isso aqui é muito dolorido, e a gente vive nessa fuga. Só que isso não está ajudando. Né? Isso não está ajudando. Então, a primeira pergunta que a gente faz, um primeiro exercício que a gente vai fazer na semana do emagrecimento, é um exercício que nos orienta para saber o seguinte, cara, como é que está a sua realidade aí? Que é o Face the Brutal Facts. Você está bem mesmo? Você está bem mesmo? Né? Você está aí com a dor no joelho, a dor nas costas, tomando um monte de remédio. Isso aí é felicidade para você? Você está bem? Né? Faz essa análise aí tudo. Você acha que é um primeiro passo ou é uma experiência minha, assim, apenas? Magno, eu acho que faz todo sentido a gente entender que uma vida mais feliz, e é a vida que eu tenho construído ao longo dos mais de quase 10 anos me dedicando à psicologia positiva, não é uma vida sem perrengue, não é uma vida sem fatos duros, não é uma vida sem dificuldade e sem enfrentamento. Gente, eu tenho 3 filhos pequenos, meu mais velho tem 6 anos, eu tenho um de 2 e um de 4. Então, assim, dá para imaginar como é lidar com a realidade de educar 3 crianças e de lidar com pandemia, com aula online. Então, uma vida mais feliz, uma vida de mais bem-estar, de mais saúde, na minha visão de mais sucesso, não é uma vida livre dos problemas, das dificuldades, das imperfeições, das falhas. Pelo contrário, é uma vida onde você, primeiro, encontra esses pontos, lida com eles, mas tem uma virada de chave muito importante aqui. Durante muito tempo, eu apenas lidava com meus defeitos, com as minhas fragilidades e com a falta. Era a única coisa que eu olhava, a única coisa que importava para mim. Até que eu descobri que 2 coisas precisaram mudar para começar a viver bem, viver melhor a minha vida. Primeiro foi perceber que sim, eu tenho esses problemas, esses defeitos, essas questões a serem resolvidas, e a gente tem que abraçar urgente a beleza do ei, jogar fora a ditadura do ou, e existe um tesouro de maravilhas ao meu redor todo santo dia, inclusive nos dias mais escuros da minha vida. Então, a primeira virada de chave é reconhecer que existem as 2 coisas, que a gente vive no mesmo dia um lago tranquilo e um mar agitado. E como é que a gente encontra as 2 coisas? E segundo de que forma eu enfrento os meus problemas, eu resolvo o que tem que ser resolvido, sem construir um problema maior, sem ficar lidando com ele de uma forma, me olhando como alguém já derrotado, alguém que não vai conseguir, alguém que não tem forças para isso, mas eu me prendo às minhas forças, eu me prendo à minha história, porque não tem uma situação que eu enfrente hoje na vida que, olhando para trás, eu não consiga encontrar um momento onde eu já fiz isso, eu já conquistei. O que eu usei lá? Que força eu tive para resolver naquela época? Né? Então, eu acho que as 2 grandes mudanças de chave, sim, temos que olhar para o que está difícil, para o problema, até para gerar essa intenção de agir. Né? Mas, como é que eu também olho para o que tem do meu lado? Por exemplo, hoje eu sei que eu tenho um monte de dificuldade, vou voltar ao exemplo dos filhos aqui, né? Para criar 3 filhos, educar e lidar com as fases mais difíceis que eles têm, é difícil, mas eu estico a mão
e apenas esticando a mão, eu tenho a mão da Manu do meu lado. Então eu sei que eu tenho gente para me ajudar. E de que magnitude que são essas pessoas, né? Então, se conectar com quem é importante para você, com as coisas boas que estão ao seu redor e principalmente com as forças que você tem. Porque todo mundo aqui, você pode até ter dito aqui no começo, né? Ah, eu não tenho persistência. Eu vou mostrar para você que sim, você tem e mais. Você tem mais um monte de coisa que você pode usar que talvez você não esteja usando hoje. Maravilhoso. Quanto aprendizado aí. E todo, não é inevitável. Toda vez que eu converso com você, Henrique, sempre vem um aprendizado, sempre vem uma lembrança, né, dessa jornada, como eu me sentia incapaz e como eu era presa nas minhas fraquezas, né? Eu não lidava com esse poder do E, eu não entendia que a gente cai numa jornada de emagrecimento, sim, claro que cai, mas que a gente pode cair e deve, porque é aí que vem o aprendizado, né? O aprendizado real, do que eu posso fazer diferente para aquilo não acontecer mais. E tá tudo bem, né? Não é o ou isso ou aquilo. As coisas têm que ser encaradas de uma maneira com que você sustente levar a mudança. Até para falta de persistência, né? Um grande exercício aí. Acho que a gente merece fazer uma live inteirinha sobre persistência, Henrique. Vamos embora. Porque é um assunto que vem toda hora mesmo, né? Muitas pessoas ficam falando sobre persistência, motivação, e são coisas completamente trabalháveis, né? Principalmente em se tratando da psicologia positiva, ela traz as ferramentas para a gente fazer isso. Hoje, na live que eu fiz hoje de manhã, com a Lúcia, maravilhosa, Lúcia Cristo, uma mulher incrível, de 57 anos, Henrique, que eu não estava preparada para fazer a live com ela. Eu não estava, sabe? Eu cheguei achando que, poxa, é muito legal escutar as histórias, e ela chega e mostra para mim assim, olha, Luciana, eu até os 50 anos só tinha dado tudo errado, né? Eu casei grávida, o amor da minha vida virou as costas e foi embora. Eu, mãe, sozinha, enfrentando aquilo ali, não fiz faculdade, sempre presa ali naquela coisa, sempre virando aquela bola de neve que eu falo que fica difícil, né, a gente respirar quando a gente não enxerga os aprendizados da jornada. E aos 50 anos, ela entrou para a faculdade, fez pós-graduação e, segundo ela, está fazendo a terceira pós-graduação da vida dela, que é o Movimento Change. Essa chamada para o autoconhecimento, né? Essa chamada para a necessidade de agir num momento de estresse. Porque sem estresse ia ficar meio sem graça, né, Henrique? Até para a gente celebrar as conquistas, aquele sabor do poder que vem com o agir. E se não der certo, eu fiz a minha parte. É muito difícil a gente encarar isso numa jornada de transformação que você precisa dar o passo e vencer, né? Aqui, você quer falar alguma coisa, Alexandre? Eu quero só dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Alexandre. Eu estou torcendo para que todo mundo que está aqui esteja na aula de sábado, porque eu vou contar minha história para vocês e mostrar um pouquinho como assumir a autoria da sua história pode ser muito transformador. Na verdade, vai ser muito transformador para todo mundo que está aqui. Mas, o Henrique, essa abordagem da psicologia positiva para lidar com a questão da ansiedade, para lidar com os desafios que a gente tem hoje, essa foi a grande mudança na minha vida. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso e aprofundar, que foi uma das grandes transformações, esse poder do E. Porque eu desconhecia o poder do E. Né? Ainda mais que eu sou uma pessoa muito focada, na hora que eu entro no negócio, eu tenho essa capacidade de priorizar, vou com tudo, e eu abandono todo o resto para alcançar aquele objetivo. Né? E, claro, eu ficava esperando a felicidade lá no final. Né? Eu vou fazer isso aqui e tal, porque lá no final eu vou comprar uma pousada, vou lá para Bahia, Salvador, e ficar lá ali na pousada e tudo, até que eu descobri que eu vou chegar lá sem coluna, que eu vou ter que chegar lá na cadeira de rodas, literalmente, porque o que eu estou fazendo não é sustentável. Né? Inclusive, hoje, a Lúcia ela falou sobre isso. Falou assim, cara, eu descobri, ela está aos 50 anos, e eu também estou com 50 anos, e tem muita ela gente... Ela está com 57, Alexandre. Não, mas aos 50, ela descobriu que ela tinha que tomar essa decisão, como é que ela queria chegar no 100. Né? A grande pergunta, cara, como é que eu vou chegar no 100? Não adianta eu ficar aqui
com essa ansiedade toda voltada para o passado, me matando, ou voltada para o futuro e deixando de caminhar no presente para eu conseguir chegar lá no final. Então, essa abordagem da psicologia positiva, você já começou a falar das diferenças da autoajuda, foi o que vem me ajudando, né? Nós estamos, acho que todo mundo aqui hoje, no maior desafio das nossas vidas, né? Então, eu, Luciano e Duda, não somos diferentes, né? Somos iguais, maior desafio. A pandemia mudou radicalmente a vida da minha família, dos meus pais, de muitos amigos, então é um desafio gigantesco, né? A gente ainda não tem claro como é que nós vamos sair dessa, né? Mas a gente sabe que a gente vai sair e, obviamente, potencializa toda a ansiedade. Então, se eu não tivesse com essa mentalidade hoje, com certeza eu estaria numa cama deitado com uma depressão enorme. Uhum. Como é que é essa abordagem da psicologia positiva? Olha, eu vou trazer uma frase aqui, que é a seguinte, né? A nossa maior, talvez a nossa única liberdade é a nossa liberdade de escolher como a gente se posiciona, qualquer que seja a situação, né? E pode parecer uma frase meio de autoajuda, uma frase meio esquisita, né? Pô, pera lá, você não sabe os problemas que eu estou passando, você não sabe a minha realidade para dizer que eu tenho essa liberdade, né? Mas essa frase não é minha. Essa frase quem escreveu foi o Viktor Frankl, o idealizador da logoterapia, terapia do propósito, enquanto prisioneiro nos campos de concentração nazista, né? Sendo que ele escreveu o livro dele ao sair do campo de concentração e reconhecer que toda a família dele tinha perecido durante a Segunda Guerra. Quem escreveu essa frase foi ele, porque efetivamente nós temos essa capacidade, essa condição de escolher como a gente se posiciona em cada situação. Então eu posso escolher me posicionar como eu não consigo mesmo. E talvez não. O nosso cérebro, acima de tudo, ele é preguiçoso. Não por má fé, não por má vontade, mas porque ele tem que conservar energia. Então, se eu me acostumei a lidar com uma situação de um jeito, ele vai continuar assim. O nome disso é homeostase, é um princípio biológico. O sistema tende a voltar para um lugar comum, automático para ele. Então, se toda vez que eu não consigo, eu não consigo mesmo, eu não sou bom bastante, eu vou sempre repetir isso para mim, né? Então, nesse momento, eu posso ouvir o meu cérebro e perceber, tirar essa identidade que eu tenho, que eu sou meu cérebro. Não, eu não sou meu cérebro. Veio uma mensagem. Por quê? Meu coração não bate sem eu pensar? A minha respiração não acontece sem eu pedir para respirar? O cérebro pensa sem eu pedir para ele pensar. Ele pensa porque é papel dele, ele faz isso. Ele fica projetando informação. Então, quando o pensamento vem, eu posso ouvir, aceitar como verdade e continuar fazendo tudo igual. Ou eu posso ouvir e falar, poxa, cérebro, bacana pelo seu recado. Deixa agora eu refletir. Deixa eu usar o que eu tenho aqui, não para receber informação que eu não pedi, mas deixa eu perguntar para você onde é que estão as respostas que eu quero. Então você está dizendo que eu não consigo, não é isso? Que eu nunca vou conseguir porque eu não sou bom bastante? Deixa eu perguntar para você, então, na minha história, no meu passado, quando foi que eu fiz coisa que até Deus duvida? Todos nós fizemos. Você vai encontrar. O que aconteceu naquela... Que força que eu usei naquela época? Quem era eu naquele momento? O que eu posso usar daquela experiência para cá? Ou qual outras pessoas que eu posso imaginar, ou ver, ou conhecer no mundo atual que estão num perrengue muito pior que o meu? E de repente a gente olha para eles e fala assim, como é que ele encontra aquela força? Se ele encontrou, eu tenho a mesma carne, o mesmo osso que ela, como é que eu posso buscar isso? Então a gente precisa começar a aprender a se tirar essa identidade que a gente coloca no nosso cérebro e começar a refletir mais, fazer mais pergunta. E fazer perguntas do jeito certo, perguntas positivas, que nos levem para o positivo e não que me façam me afundar cada vez mais na minha dor. Então, por exemplo, eu nunca vou conseguir mesmo, eu posso fazer a seguinte pergunta, por que eu sou tão ruim assim? O seu cérebro não vai deixar você sem resposta, ele vai encontrar. Se você perguntar isso para mim hoje, eu vou encontrar essa resposta. Por que eu não sou um bom pai? Eu vou encontrar um monte de resposta, porque hoje mesmo, de manhã, os meus filhos acordaram todos às 5 da manhã, os 3, para ver o sol nascer comigo. E quando era 7 da manhã, eu já não aguentava mais. Eu estava sem energia nenhuma para interação com eles. Se eu perguntar por que eu não sou um bom pai, eu vou encontrar a resposta. Então, como é que você usa o seu cérebro fazendo a pergunta certa? Quais são os exemplos que eu tive hoje do baita pai que eu sou? Inclusive o fato de quando eu não tinha mais paciência, quando eu estava cansado às 7 da manhã, de continuar com eles, ao invés de eu chegar e começar a ser mal-humorado com os meus filhos, eu, sem eles perceberem, eu vim aqui pro quarto, chamei a minha esposa, que estava descansando ainda, falei, amor, agora é sua vez, desce lá, porque eu preciso de 15 minutos. Pronto. Eu fui um excelente pai, eu fiz uma escolha. Eu não sou um mau pai porque eu passei uma fase onde eu estava sem energia, sem humor, mas eu sou um ótimo pai porque eu percebi isso enquanto aconteceu, eu fui chamar minha esposa para ajudar. Então como é que você começa a usar essa ferramenta espetacular que nós temos
E paramos de deixar ela decidir e definir a nossa vida sem reflexão. O grande problema da vida é a vida não refletida. Os filósofos gregos já falavam sobre isso, né? A vida bem vivida é a vida analisada, né? Todo mundo aqui, gente, Movimento Change, todos, gostando ou não, compra um caderninho, faz um diário, reflete sobre a sua vida. Se não conseguir ou não gostar de escrever de jeito nenhum, num gravador, começa a refletir. O que você aprendeu hoje? O que deu certo? O que funcionou? Né? Olha aqui, Henrique. A Pino Alimentos, eu não sei como é que chama. Chama Karina. A Karina, ela está falando aqui. No português, claro, quando não consigo, eu enfio o pé na jaca. Uhum. Né? E ela colocou aqui do abismo, né, do final do poço. Isso é um pensamento da grande maioria. Né? Ou seja, a gente já vem com isso enraizado. É uma crença que já está aí. É igual você acabou de falar, são as mesmas respostas de sempre. A gente continua repetindo as mesmas respostas que a gente já sabe que não dá certo. A gente já sabe que não resolve o problema, a gente fica repetindo as mesmas respostas. Como é que a gente pode mudar isso aí, Henrique? Para a gente tentar ir para a prática aqui. Gente, se eu perguntasse para todos vocês que estão aqui, são 130 pessoas que estão aqui, quem é você? Eu prometo que você não vai encontrar uma resposta com facilidade. Não é fácil a gente encontrar essa resposta. Por quê? Porque essa resposta efetivamente não existe. Nós somos um conjunto extremamente complexo de várias versões. Todos nós somos. Então, todos nós temos, vocês que sabem muito disso, usam no Change, né, depois do que a psicologia positiva trouxe, mas todos nós somos o conjunto da nossa versão real, eu aqui agora falando com vocês, a nossa versão, nossa melhor versão, momentos que a gente voa baixo, que a gente olha para trás e fala, caramba, como é que eu pude? Pode ser que você esteja sendo a sua melhor versão agora. Todos nós temos a nossa pior versão, todos nós temos a nossa versão esperada, que é aquilo que todo mundo acha que eu devo ser, ou que eu acho que eu devo ser, até coisas boas. Por exemplo, às vezes eu acho que eu devia ser mais corajoso. Isso pode ser positivo, mas geralmente são vozes que nos põem para baixo, que nos mostram que a gente ainda não é bom o bastante. Todos nós temos o nosso eu ideal. Quando eu fecho os olhos e imagino o pai que eu quero ser, eu consigo ver quem é essa pessoa. Eu consigo ver que ele respira pra caramba, que ele não fala alto, que ele ajoelha para falar na altura dos olhos dos meninos. Eu consigo ver tudo isso. Todos nós somos o conjunto dessas versões. Então é fundamental que a gente comece a perceber que essas versões estão o tempo inteiro fazendo uma dança na nossa cabeça. O tempo inteiro. A gente tem que ouvir quais são elas. Então, no momento de dificuldade, como essa aqui do pé da jaca, veio uma voz. Inclusive, essa voz tem nome. É uma mensagem cerebral enganosa. É uma mensagem que sempre vem... Lembra que eu falei que o cérebro é preguiçoso? Então, alguma coisa errada aconteceu. Um grande amigo, uma inspiração que você tinha, talvez a sua mãe e seu pai, falaram, ah, filha, agora que você já comeu essa colherada de brigadeiro, come o pote inteiro, já enfiou o pé na jaca. Você ouviu isso? O seu cérebro tomou, opa, isso aqui eu quero guardar. Quando a situação acontece de novo, a mensagem volta, a mensagem volta, a mensagem volta. Você pode, nessa hora, perceber, bom, essa aqui é a voz do meu eu real aqui agora. O meu eu esperado fala, como você tinha que ser mais disciplinada, você é uma fracassada, mesmo que você não tenha disciplina. O eu esperado traz essas vozes o tempo inteiro. E meu eu ideal? O que meu eu ideal faz? Quando eu dou aquela primeira colherada no brigadeiro, vejo aquele pote na minha frente, a mensagem veio dizendo que eu devia comer tudo. O que meu eu ideal fala? Fala que eu tenho uma escolha, que eu posso respirar profundamente, que eu posso fazer uma caminhada em volta do pai, que eu posso ligar para alguém para bater um papo, conversa comigo. Eu posso, quem sabe, aprender uma coisa nova, né? Então, a gente precisa fazer isso, e isso envolve algo que a maioria das pessoas acaba, em algum momento da vida, parando de fazer, que é perceber que a vida tem que ser refletida, que não tem fórmula mágica, que não tem bala de prata, que não tem segredo infalível, que vai resolver. Você precisa reaprender a usar o seu cérebro em seu favor e viver a vida de uma forma mais intencional, menos no piloto automático. Henrique, eu gosto muito de trazer isso que você falou na prática no grupo, né? Porque a gente tem os grupos de WhatsApp, onde acontece a interação, e essa jornada é uma jornada muito solitária. E a compulsão, ela existe, mesmo estando no grupo, né? Mesmo estando no movimento Change. Eu falo isso, olha, eu não vou iludir vocês falando que entra para o movimento Change, que você não vai mais ter compulsão, não vai mais ter ansiedade. Não, você vai continuar tendo. Mas o que a gente mostra é como enfrentá-la. E o poder de estar num grupo, você falou a importância, assim, de você se espelhar nessas pessoas, né? De você ter perto de você as pessoas que te agregam numa jornada, seja ela qual for. Eu quero um trabalho, eu quero
conquistar alguém, você tem que ter o seu coro ali perto de você, do seu sonho. E uma das coisas que acontece no princípio, no grupo, é quando uma vê que a outra está emagrecendo 400 gramas, 600 gramas, e não sei o quê, e eu tô aqui parada. No princípio gera aquela ansiedade, mas é a oportunidade da gente ver, né, parar de ficar nessa coisa do eu não consigo, essa mensagem que o seu cérebro, né, vem lá, o seu cérebro, as suas várias versões, já está acostumado a você nunca vencer, a você nunca resistir, né? Então ele fica repetindo ali. E quando você está num grupo e consegue ver que alguém ali usou as estratégias que a gente tanto fala, do respirar, do né, que a gente bate insistentemente e venceu, você começa a ver, né, o seu cérebro ali que quer vencer, ele começa, olha, tem gente que está fazendo e está dando certo. Né? Vamos lá, essa técnica do respirar, essa técnica de tirar o foco da comida, dar uma volta no prato, essa eu nunca fiz, hein, Henrique? Vou praticar. Deu a primeira colherada, vou lá, vou dar uma volta, não vou dar a segunda. Porque é isso, gente. O que a gente está trazendo aqui para vocês são formas de vencer a ansiedade, né? Formas de silenciar a ansiedade. Esse tirar o foco e se dedicar a outras coisas, pedir ajuda. Precisa de ajuda. Quem falou que você é autossuficiente? Né? Qual é o problema de você chegar e expor a sua dor e falar, gente, socorro, eu tô com... E quando a gente está num grupo, né, Henrique, a coisa fica mais suave, não faz sentido isso? Faz todo sentido, Luciana, porque veja, o todo faz sentido, né? Se você resolve fazer uma dieta, e muita gente aqui talvez já tenha tentado fazer isso. Então, uma dieta de agora é só suco de melancia, por exemplo, e você vai aproveitar para ficar mais fácil tomar um remedinho para não ter compulsão alimentar. Ótimo! Você vai, toma suco de melancia, toma um remedinho, parou o remedinho, você não aprendeu a viver, não aprendeu a lidar com a compulsão que ela vai voltar, né? Então, o que é fantástico no Movimento Change é a união do todo, né? Não adianta eu ter apenas alimentação sem entender como é que meu corpo funciona, sem perceber como é que meu cérebro funciona e como é que o meu diálogo interno afeta minhas emoções e isso afeta a minha forma de me alimentar ou de decidir continuar. O grupo, por exemplo, o que você falou é perfeito. Eu começo a perceber no grupo que tem gente indo bem e eu não estou. Uma tendência natural é eu começar a me sentir fracassado por isso. O Movimento Change, então, trabalha com a ideia da apreciação, de um olhar positivo para a gente vencer o viés da negatividade. E eu posso usar essa mesma experiência, o outro está aprendendo, como um sinal de que, caramba, dá certo. Então, talvez eu não tenha feito ainda do jeito certo, ou eu estou fazendo certo, mas meu corpo é um pouco diferente, calma, já chego lá. Né? Então, o todo traz a mudança. Não tem a visão sistêmica, né? O estudo da visão sistêmica mostra exatamente isso. Se eu estou de olho fechado e eu toco no casco de um elefante, eu não consigo dizer que é um elefante, parece ser um pedaço de madeira, alguma coisa assim. Para a gente conseguir, a gente se pergunta, a gente tem a visão muito parcial das coisas e se pergunta porque as coisas não dão certo. Né? Nós temos que ter a visão do todo. O todo, o nosso todo, é muito mais complexo do que a gente imagina. Por isso que o Movimento Change, trazendo o SPIRE e trazendo todas as técnicas da psicologia positiva constrói um caminho para, através de uma vida refletida, você construir o resultado que você busca. Que vai muito além de peso, né? Vai muito além de saúde física. O Henrique, e essa questão que você está falando sobre reflexão, porque eu acho que a gente vem confundindo também esse movimento ao contrário. A gente está achando que pensar em várias coisas e tudo mais resolve problema ou te leva em algum lugar. Na verdade, e vem faltando reflexão. Né? A gente vem faltando profundidade. Né? Então, a gente está... Essa questão da mídia social, você pega o telefone ali, antes você tinha que ler um jornal, né? Você tinha que parar para ler um jornal. Agora você passa ali, vê um monte de informação e acha que você já está sabendo o que está acontecendo no mundo. A gente vem discutindo isso muito com a nossa filha, com a Duda. Falei assim, Duda, eu sei que é... Não, mas você entendeu a causa do problema, você entendeu as duas visões, você entendeu os posicionamentos. Então, hoje, inclusive, eu acredito que está mais complexo, inclusive nos nossos grupos, para a gente aterrizar esse pensamento com as pessoas. Espera aí, pessoal, vamos parar aqui. Né? Nesse exemplo, novamente, que a Lu trouxe, é exatamente isso. Espera aí, que bom que as pessoas estão emagrecendo, porque se você viesse num programa que as pessoas não emagrecessem, então nós estamos perdidos. Esse programa é uma porcaria. Então, graças a Deus, né, que o programa ele funciona.
Uhum. Graças a E, Deus que nós temos aqui, e é bom que ele é bem, e hoje foi falado isso da importância da diversidade do grupo, ele tem pessoas de todos os lugares, de todas as idades, tem gente que quer perder 50 quilos, tem gente que quer perder 2 quilos, tem gente que quer aprender a comer, então essa diversidade vai somando e você vai aprendendo com cada um. Mas se você não tiver a cabeça de ir um pouco mais a fundo, buscar a profundidade, você vai perder peso, com certeza, porque a metodologia você vai perder peso, mas você não vai conseguir a transformação para sempre. E isso essa é aí. uma discussão grande que a gente está tendo com as pessoas. Cara, o que nós estamos buscando aqui? A gente perder peso, vocês vão perder, moçada, mas isso aqui não é o objetivo principal do movimento Change. O objetivo Então, principal que nós temos é a transformação. E hoje na Uhum. Lúcia, que a gente esqueceu de comentar, a Lúcia ela fez bariátrica. é Ela mesmo? chegou a fazer bariátrica, você imagina. Ela fez bariátrica, engordou tudo de novo e ela falou assim, olha, eu emagreci o corpo, mas não emagreci a mente. Né? Ela foi lá no paliativo, né? Foi ali no atalho de só fazer a bariátrica e tudo, e pronto, Uhum. e acreditou que estava ali resolvido. Resolveu 1 ano, 2 anos, ficou ali e tal, mas como ela não resolveu a mente, voltou tudo de novo. Né? Uhum. Então nós precisamos sim dar um tempo para a profundidade, né? Ô Magno, e esse comentário seu é tão fundamental, tanto que o intelectual é uma das dimensões do bem-estar do SPY, e um dos princípios da dimensão intelectual é que a gente precisa estar aberto e curioso e, fundamentalmente, explorar conhecimento profundo, buscar aprendizagem profunda, porque a gente vive num mundo muito superficial, né, de aceitar informações, ainda mais agora que o algoritmo só traz aquilo que eu gosto, que eu quero, e eu não vejo os outros lados. Mas isso é tão fundamental que pensa só o seguinte: por que a gente passa tanto tempo colado em rede social ou em aplicativo de celular? E o número é assustador hoje em dia. Porque existem pessoas profissionais em neurociência, profissionais em mecânica cerebral, profissionais em conquistar de você um segundo seu. Existe uma briga pelas redes sociais e pelos aplicativos para ver quem consegue. E se ele provar que, olha, porque eu mudei a cor da minha tela e na semana que vem ele comprovou que 10 milhões de usuários ficaram 10 segundos a mais com a tela aberta, ele vai ganhar um bônus milionário na empresa. Porque ele é treinado para aprender como é que o seu cérebro funciona e para convencer você a continuar. Gente, está na hora da gente conhecer como é que o nosso cérebro funciona e assumir as rédeas disso. E decidir aonde está meu bem-estar. O meu bem-estar está fazendo essa live com vocês aqui nas minhas férias, porque eu amo o que eu faço, eu quero estar aqui. O meu bem-estar está, na hora que eu terminar essa live, deixar esse celular de preferência desligado ou bem longe de mim, para ficar caminhando aqui com meus filhos enquanto eu estou de férias, passar aqui na frente com eles, ver a lua que está quase chegando na lua cheia aqui, olhar para o céu e fazer perguntas sobre de onde viemos e ser curioso sobre a vida, ou eu vou deixar que um aplicativo que inventou um joguinho de ficar passando o dedo e mudando a posição das frutas, e eu fico lá horas fazendo isso. E por que eu faço isso? Porque alguém sabe como o seu cérebro funciona e está te usando. Como é que você assume as rédeas e primeiro entende como é que meu cérebro funciona? E aí faz escolhas. E sem dúvida alguma, se despertar para o interesse de se conhecer, se compreender, ativar o seu melhor, para viver a vida não do 0 a 80 do dia para a noite, depois acabou, está tudo resolvido. Não, mas todo dia, viver um dia 1% melhor. Gente, 1% melhor todo dia. E o meu diário, eu tenho um diário que eu escrevo desde 2012, então não, né? Dezenas de cadernos que eu vou guardando. Todo dia eu respondo essa pergunta. O que foi que eu melhorei hoje 1%? Como a minha vida foi melhor hoje 1%? Como eu fiquei 1% mais perto hoje do meu ideal? E todo dia eu faço essa reflexão. E no dia seguinte eu implemento uma ação nova, ou a mesma se deu certo. A gente tem que viver a vida refletida. Viver a vida sem reflexão, a gente vai continuar sendo levado para onde as pessoas querem que a gente vá, menos para o lugar que a gente quer estar. Essa semana nossa é uma semana maravilhosa, que é a semana de fechamento das turmas. E é muito bacana porque a gente trata justamente, o objetivo maior é fazer essa reflexão da jornada, né? E a pergunta que a gente faz, como é que seria a sua vida nesses 2 meses sem o movimento Change? Dentro de todas essas dificuldades que a gente está vivendo e tudo, para justamente tentar levar as pessoas para essa profundidade. E ontem foi mais uma reunião mágica que a gente teve, e a Zuzi, que está aqui nessa live, ela falou uma coisa muito bacana, nesse sentido, né? E eu acredito que todo mundo que está aqui, né? Nós estamos falando aí de 130 pessoas que estão aqui,
estão aqui por algum motivo. Estão aqui porque, caramba, eu estou entendendo que eu quero uma alternativa diferente, né? Você está aqui, né? Assistindo a gente, 8 horas da noite, você tem que estar querendo algo mais, né? Então, isso já é o primeiro passo. Mas ela falou uma questão, então isso aqui dá esperança, né? Então, ela já começa a ter a esperança, que é um passo importante. Mas ela falou assim, olha, mas eu estou aprendendo aqui que eu não quero mais ter esperança, né? Esperança de eu ficar ali esperando alguma coisa cair do céu, as coisas chegarem e tudo mais. Eu quero esperança do verbo esperançar, porque é a esperança da ação, é a esperança de eu ser protagonista da minha vida. Cara, eu achei tão maravilhoso isso que ela falou, né? De tão profundidade que ela foi, e ela deu uma virada, né? uma virada na caminhada dela no movimento Change, né? Passo a passo, sem pressa, sem pausa, e ali se permitindo ser humana e tudo mais, e está ganhando o jogo. E está botando para quebrar. E agora, Henrique, ela está conseguindo fazer as escolhas dela. Né? Ela está conseguindo fazer as escolhas dela. Então, é essa profundidade que eu acredito que vai fazer a gente lidar melhor com a questão da ansiedade. Né? Porque a gente... E o estudo da esperança traz exatamente isso, né? Que a esperança que a psicologia positiva estuda, que traz uma vantagem competitiva gigantesca, é a esperança do destino e do caminho. É eu ter esperança de onde eu vou chegar, porque eu reconheço a minha capacidade no caminho, né? Então, reconhecer que a vida... Pode ser que tudo dê certo, pode ser que você ganhe na Mega Sena da virada, mas eu garanto a você que você vai ganhar na Mega Sena da virada e ela vai resolver a sua vida e te deixar bem por um certo tempo. As coisas vão acabar voltando. Você vai ter só mais dinheiro, mas vai continuar fazendo muita coisa como você já fazia. Então, a vida, de fato, refletida e com ações diárias, com implementação de mudanças diárias, é fundamental para a boa vida, em todos os aspectos. E é esse 1%, né, Henrique? Porque a gente quer fazer os 100% de uma vez. Não, é 1% todo dia. Né? É 1% todo dia. A nossa metodologia, ela vai evoluindo toda semana. Toda semana a gente coloca um negócio a mais, uma questão a mais. Aí tem os mais ansiosos. Não, eu quero ver tudo. O que é que eu quero ver? Calma, vai com esse aí. Reflita sobre este primeiro, aprende sobre esse primeiro, que semana que vem a gente vai caminhando e tudo. Por quê? Porque é esse 1% que você vai ganhando consistência. Né? Esse entendimento eu acho que é fantástico para a mudança. Eu acho muito bom. É aquela frase que eu repito toda hora, né, Magno? Como passamos nossos dias é como vivemos nossas vidas. Então, você tem que colocar no espelho isso. Está colada lá na geladeira. Na hora que acabou a nossa live, a mamãe escreveu bem lindo de canetinha, colocou lá. Todo dia de manhã vale a reflexão. Gente, isso é aprendizado. Quando o Alexandre fala, né, que nosso objetivo aqui é que você vença, sim. Claro, todo mundo quer emagrecer. Principalmente emagrecer, comendo as coisas gostosas, né, sem ter que ficar pegado à dieta. Agora, o que a gente mais quer de verdade é que você se transforme. Vencer e se transformar. Não é uma coisa por um momento. É a reflexão, né, Henrique? É a necessidade da vida refletida. Porque é a mudança que você quer levar para sempre. Então, não adianta eu falar as coisas, não adianta você entrar para o movimento, isso aqui vai ser um milagre. Não. A ideia aqui é trazer você para a reflexão. Reflexão, repetição, né? É isso que leva à transformação. O caminho é diferente aqui, gente. A oportunidade de transformar para sempre está a um passo da sua atitude de vir participar com a gente, conhecer, se abrir, que a gente fica com medo mesmo, mas vai com medo mesmo. A coisa aqui, a banda toca diferente. Então vamos lá, Henrique, vamos falar aí mais ou menos em 3 passos. A gente já falou vários aqui, mas vamos escolher 3 passos para ajudar as pessoas a vencer a ansiedade e emagrecer de vez? Você pode ajudar a gente com isso? Claro. Veja só, a ansiedade, vamos pensar no estresse primeiro, tá? Então, começamos que o estresse, eu falei isso no começo, talvez alguém tenha ficado com raiva de mim que o estresse é bom, deixa eu explicar isso aqui. O estresse é uma reação fisiológica normal, né? Eu estou caminhando num parque com meu filho de mão dada, aparece uma cobra na minha frente, eu sinto estresse na hora, né? É uma reação fisiológica normal.
Não só normal, como fundamental, porque quando a cobra aparece e eu sinto estresse, o meu corpo é bombardeado de adrenalina e de outras substâncias que fazem meu coração bater rápido, que faz o sangue chegar mais perto dos meus membros, da extremidade do meu corpo, para eu conseguir correr mais, para eu conseguir ter mais força num ataque, para eu conseguir fugir ou me defender. Ele me prepara para a ação. O estresse é fundamental. Ele me prepara para a ação. Quando eu vou dar uma aula para o Momento Change num sábado, empolgadíssimo de começar um grupo com vocês, eu sinto estresse. Isso é ótimo, porque eu reviso minhas anotações e me preparo mais para fazer. Então, é uma reação fisiológica absolutamente normal. Quando que o estresse faz mal? Então, deixa eu contar, ao invés de falar primeiro dos passos para você lidar com o estresse, deixa eu contar quais são as 3 situações quando o estresse faz mal. E aí, a gente começa a usar a definição ansiedade, né? Que a ansiedade é o estresse crônico, é o estresse continuado que não sai. O estresse ou a ansiedade fazem mal em 3 situações. Primeiro, é o estresse ou a ansiedade sem repouso. Então, eu senti estresse antes da aula que eu vou ter com vocês no sábado, é ótimo, eu me preparo para ela. Só que depois que eu acabo a aula, eu vou ouvir uma música, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer alguma coisa para acalmar o meu sistema e para ter um momento de repouso. É como ir na academia. Estressar sua musculatura fazendo musculação, e é isso que você faz mesmo, você estressa a musculatura, isso é ótimo. Agora, tenta fazer isso todo dia, 3 horas por dia, sem repouso. Você vai ter uma lesão, né? Então, o estresse faz mal sem repouso. A gente tem que encontrar espaços de repouso, espaços de silêncio, de não fazer nada, ou de ouvir uma música que você gosta, ou de fazer alguma coisa que te acalme, ao invés de continuar querendo ser o super-homem produzindo o tempo inteiro sem parar um segundo. A segunda razão que o estresse faz mal, que a ansiedade faz mal, é o estresse sem uma razão real. Então eu vi a cobra, ou eu tenho uma aula importante, eu senti estresse, que ótimo. Eu percebi que existe uma situação que eu tenho que lidar. Agora, eu senti estresse hoje, amanhã, depois de amanhã, e a semana passada inteira, e o mês passado inteiro, porque eu estou em pandemia? Sim, estamos. O que eu posso fazer em relação a isso? O que mudou de ontem para hoje, de ontem para cá? Se nada mudou, você está criando uma armadilha mental, está vendo o jornal o tempo inteiro, só vê notícia ruim, e está criando um estresse de uma situação que, primeiro, não te traz uma crise, um problema real, e segundo, mesmo que tivesse um problema real, e todo mundo tem algum tipo de problema por causa da pandemia, não tem uma ação imediata sua. Não tem muita coisa que eu possa fazer. Eu perdi meu padrasto durante a pandemia, e foi duro como foi para todos aqui, todo mundo que está passando por esse tipo de dificuldade. Ele foi internado, foi para UTI, num hospital onde eu não podia entrar, eu estava em outro estado, e mesmo que eu viajasse de avião, eu não podia entrar no hospital, não podia vê-lo. Então, senti tristeza, senti tudo o que eu tenho que sentir, mas eu não construí uma ansiedade pior, porque eu achava que eu tinha que fazer. Não, eu não tinha o que fazer. Né? Então, você ser realista e, de fato, refletir sobre essas situações. E a terceira razão que o estresse e a ansiedade faz mal, e isso é muito importante, a principal de todas, é o que a gente pensa sobre o estresse. Olha que louco. 10 mil pessoas investigadas nos Estados Unidos durante 8 anos. Todo ano os pesquisadores perguntavam para eles, você sentiu estresse no ano passado? Eles diziam sim ou não. Depois perguntavam o seguinte, você acha que o estresse faz mal? Alguns diziam que sim, outros que não. No ano seguinte, os pesquisadores pesquisavam quem daquele grupo tinha morrido. Meio mórbido, mas era essa a pesquisa. E eles perceberam o seguinte, realmente, quem sentiu estresse no ano anterior tinha um risco aumentado de morrer no ano seguinte de 43%. Número grande. Mas olha que coisa surpreendente. Apenas quem tinha sentido estresse e achava que o estresse fazia mal. Quem sentiu estresse no ano anterior e sabia que o estresse não faz mal coisa nenhuma, não teve o risco de morte aumentado. Por quê? Nosso cérebro está no SPY de novo. Mente e corpo estão conectados. Quando eu acredito que faz mal, eu preparo meu corpo para sofrer os efeitos negativos do estresse. Então, gente, se você quer lidar melhor com o estresse, começa descobrindo que é uma reação normal, que é necessária, que você precisa encontrar e se obrigar a ter momentos de repouso, que você precisa refletir sobre o real problema ou a sua real capacidade de lidar com o problema nesse momento, e que você precisa perceber, como eu faço, quando eu sinto estresse antes da aula do Magnum, sinceramente, eu celebro. Eu penso, caramba, olha que corpo maravilhoso que eu tenho, que máquina precisa, que me prepara para não dar um fiasco na aula que eu vou ter com a Luciana e com o Magno, que eu vou me preparar para fazer um trabalho melhor. Então a gente tem que refletir sobre isso. E uma das formas muito importantes da gente lidar com o estresse é a gente começar a usar um pouco mais a respiração e a reflexão. Eu acho que a gente vai ter bastante tempo na aula para falar, dar várias dicas, mas a respiração é um
das ferramentas mais importantes que nós temos para lidar com a ansiedade e que todo mundo esquece. Está na nossa mão. No começo é mais difícil, a gente tem que praticar e praticar e praticar, relembrar como fazer, mas existem várias técnicas de respiração que nos ajudam a acalmar o nosso sistema. Se eu não consigo mudar o que eu estou pensando ou o que eu estou sentindo, eu consigo mudar o meu corpo através da respiração para, com o tempo, reduzir os efeitos do estresse e da ansiedade. Olha aí, minha gente. Olha aí quanta coisa. Eu anotei aqui 2 pontos que eu utilizo muito na minha jornada e que eu gostaria de passar, que a gente pode colocar como pontos principais para driblar a ansiedade e vencer. O primeiro deles, vamos ver, hein, Henrique, é o poder do E. É o que você falou aí, né? O estresse existe, a novidade, a ansiedade ali existe. E o que eu vou fazer para agir diferente, né? Buscar alternativas diferentes para poder agir. Então, anota aí, gente. Poder do E. A segunda coisa que eu anotei que você falou, conectar com quem é bom para você, com quem faz sentido para você, numa jornada de vida, né? Numa jornada de emagrecimento, está dentro de um grupo, onde as pessoas que estão ali têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades, fundamental. Eu vi que a Bárbara colocou assim, no grupo eu entendo, eu vejo aquilo tudo ali, me gerou estresse, mas depois eu levei para reflexão. Se ela pode, por que eu não? Né? Então, maravilhoso. E o terceiro, Alexandre, você consegue escolher um? Eu escolhi 2 preciosíssimos na minha jornada. Sobre respirar, eu acho que a gente pode colocar. Posso contar? Posso ensinar um exercício aqui, Lu, de respiração? Pode, por favor. Então, esse aqui é um exercício muito simples que eu uso o tempo inteiro, principalmente na relação com os filhos, quando eu sinto que eu preciso me colocar numa posição mais calma. Vocês já perceberam que toda vez que você está um pouco mais ansioso, estressado, que é muito comum a gente fazer... Na minha terra a gente fala isso que é bufar, né? Todo mundo faz isso? O que é isso efetivamente? A gente está expirando mais longamente do que inspirando. Eu estou tirando o ar do meu sistema num ritmo mais longo do que eu inspiro. Olha que louco, como o ser humano, como o nosso corpo é fantástico. Eu começo a sentir muito calor, eu transpiro. Por quê? Pela homeostase. O meu corpo quer voltar à temperatura padrão. Como é que ele faz isso? Ele transpira para eu ficar na temperatura que eu tenho que ficar. Quando eu estou ansioso demais, estressado demais, eu tenho uma tendência de expirar mais longamente. É o meu corpo querendo me trazer para a homeostase, para aquele momento de mais calma. Se eu sei disso, se cientificamente a gente sabe que esse fato de expirar mais longamente tem o objetivo de acalmar o meu sistema, eu posso fazer isso conscientemente. Então, uma técnica de respiração muito simples, você não precisa fazer mindfulness, treinamento, meditação, nada disso. Você pode fazer enquanto você almoça. É você inspirar contando até 4 e expirar contando até 6, por alguns segundos, se possível, por 1 minuto, quando você começar a sentir ansiedade. Então, basicamente, você inspira 2, 3, 4, expira 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 2, 3, 4, expira 2, 3, 4, 5, 6. E faça isso por algum tempo, o tempo que você precisar, por tempo que te fizer bem, mas não deixa para fazer quando você estiver quase explodindo de ansiedade, de nervosismo, que vai ser mais difícil parar para respirar. Use no dia a dia, em situações mais corriqueiras, mais simples, porque tudo aquilo que a gente pratica, a gente se torna bom em tudo aquilo que a gente pratica. Então pratique nas situações mais simples do dia a dia, que quando a coisa apertar, seu cérebro já vai saber que funciona e já vai conseguir fazer do jeito mais rápido, mais ágil. Então é uma técnica super simples que eu uso o tempo inteiro, o dia inteiro. Olha que sucesso. Muito bom, meu garoto. Muito bom. Dá vontade de ficar aqui umas horas com esse Henrique, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha o que a Edneide escreveu. Cheira a flor e apaga a Apaga a vela. vela. Isso aí. Adorei, Legal. Edneide. Não, o Henrique, sabe o que é uma das maiores dificuldades que a gente ainda também tem? É das pessoas entenderem que o simples funciona muito. Né? Esse exemplo que você está dando, as pessoas acham aqui, nossa, mas o cara falou, né? Cara, esse exemplo simples, ele tem um poder gigantesco. Então, se todas as vezes, né, que a gente sabe as crises de ansiedade, né? A gente vem falando aqui, a Luciana vem falando,
A gente vai tá dando a direção, como é que você administra a sua alimentação durante o dia e tal. Se você segue aquela direção, né, você acaba de almoçar, por exemplo, você acaba de almoçar e, cara, logo em seguida já quer comer um doce, já quer tomar um sorvete, já é aquela coisa toda, não preciso tomar. Beleza. Né? Sobremesa e tudo mais. Mas peraí, isso não é fome. Isso não é fome, não, mas é que eu estou muito agitado, eu estou muito ansioso. Então, isso é ansiedade. Se você consegue perceber e faz essa respiração, você assume o controle do jogo. Né? Você assume o controle da sua vida. Você não deixa aquelas velhas crenças, aquelas velhas respostas, aquela programação antiga fazer a mesma coisa. Não, a sobremesa é assim mesmo. Depois do almoço você tem que comer sobremesa. Mas não é fome que você tem ali. Né? Então a gente fala assim, cara, então se você identifica isso, respira e tudo, opa, peraí, não pode ser fome. Né? Respira com calma que você vai ter... Você pode comer esse sorvete, essa coisa, deixa de lanche. Né, lá na frente, mas não precisa ser junto aqui tudo de uma vez. Então, são pequenas ações, e foi outro aprendizado que eu tive, que muda o jogo. A gente não precisa ficar esperando o cara da NASA trazer aquela solução maravilhosa para a gente. Deixa eu dar um pitaco aqui, Magno, uma coisa que eu vi aqui, uma mensagem que eu queria falar. Eu vi muita gente colocando, né? Sou muito ansioso, sou muito ansiosa. Palavras criam mundos. Né? Em inglês é mais bonito. Words create words. Né? Palavras criam mundos. Quando você repete muito uma palavra, o seu cérebro se acostuma com ela. Uma frase vai criando o seu mundo. Sou muito ansiosa. Sim, talvez você seja. Você colocou essa frase aqui. Você também é muito, várias outras coisas. Você pode ter um amor gigantesco. Você pode ter uma generosidade gigantesca. Você pode ter perseverança. Você pode ter coragem. Inclusive, você vai ser testada nisso no Movimento Change, nas suas forças de caráter. Mas você é outras tantas coisas. Começa a usar essas coisas e mudar essa frase. Estou muito ansiosa agora porque eu descobri que eu tenho essa força e porque também, de novo o da Luciana, eu já enfrentei tantas vezes momentos de mais ansiedade ainda e resolvi porque olhando para minha vida agora, eu sei que não é a vida que eu quero para mim, eu quero mudar, o que eu vou fazer de diferente? Né? Então, é muito importante a gente começar a refletir sobre quais são as frases que a gente vem dizendo para nós mesmos. Né? Sou muito ansioso? Você tem dito isso? Então começa a dizer, eu tenho andado muito ansioso, pelos últimos 50 anos eu tenho sido muito ansioso e eu sei que muita gente muda e eu vou mudar também. Começa a procurar outras formas de convencer o seu cérebro. Isso parece blá 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 de autoajuda, mas a gente vai mostrar na aula de sábado e vamos trabalhar com muitas ferramentas específicas para isso. Olha, gente, eu queria muito ficar aqui mais, mas é gostoso também a gente ficar com um gostinho de quero mais, né? Vamos embora, hein? Dia 24, 9 da manhã, grande arrancada para nossa super aula da Semana do Emagrecimento Verdadeiro, onde o Henrique vai participar, onde a gente vai continuar falando sobre esses assuntos. Mas agora eu queria aproveitar e fazer um resumo que eu anotei aqui e descobri o terceiro, que eu acho que todo mundo vai gostar. Vamos lá, gente. O negócio aqui não é blá, 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 não, tá? É ação. Então, ó, primeira coisa que você pode utilizar dessas 3 dicas para vencer a ansiedade. Vi que a Luciana Borges, querida, maravilhosa, que está lá na Austrália, Henrique, assistindo a nossa live, faz parte do Movimento Change, ela colocou, você não é ansioso, você está ansioso. É aquele reconhecimento ali, né? O que a gente vai fazer com isso? Então, a primeira coisa é o poder do E. Beleza, reconheci, sou. E o que eu vou fazer para fazer diferente, para ter um resultado diferente? Segunda coisa, se conectar com quem é bom para você, com quem te agrega. Procure a sua tribo, encontre a sua tribo, vamos embora, vamos aprender com o outro, vamos ver que a gente é humano, a gente pode ser humano e também pode ser extraordinário. E a terceira coisa, acabei de anotar, hein? Em hashtag enfrente os seus problemas. Face the brutal facts. Gente, eles existem, vão sempre existir, né? Vamos lá, calma, respira. Vamos aí cheirar a flor e soprar a vela mais vezes. Não vamos esperar chegar o momento crítico para fazer isso, porque vai funcionar uma vez e não vai funcionar outras tantas, né? Mas a gente treinando, a gente praticando, às vezes que a gente não aguentar resistir a um doce depois do almoço,
ou a hora que seja, vão começar a ficar menos vezes. Vai começar a acontecer isso menos vezes. O espaçamento, né? Você entender. Mas tem hora que eu também não venço, não, gente. Tem hora que o negócio me pega de vez, já foi. E aí? Né? O que eu vou fazer com isso? Então, Ô, 3 Flor, coisas aí. e tem uma, só para dar um exemplo aqui, para a gente conversar, que foi boa a pergunta aqui da Jussara, não consigo ter sono tranquilo à noite. É devido à ansiedade? Pode ser devido a várias coisas, sabe, Jussara? Que a gente tem que tentar, e é esse autoconhecimento que a gente vai buscar aqui. A primeira, que eu vou falar aqui um pouco do meu caso, né, que eu descobri, eu achava que eu tinha que dormir pouco, porque senão era aquela coisa de sono é preguiçoso. Né? Se você não dorme, Igual você é preguiçoso e tal, mas eu sempre gostei de dormir pelo menos 6 horas. Eu ficava com aquela pressão na minha cabeça que eu tinha que dormir menos para produzir mais. Né? Então, essa é a primeira, algumas coisas que a gente foi aprendendo. E a gente aprende aqui que primeiro dormir emagrece. Né? Excelente para emagrecer. Quem não dorme bem já é um dos motivos que não está emagrecendo. A outra questão é uma coisa. A outra questão seguramente vem da parte da alimentação. Como é que eu estou me alimentando? Né? Então você imagina que ainda hoje ainda existe isso, e eu já fiz isso, ir numa churrascaria à noite, né? Num rodízio à noite. Você imagina você antes de jantar ir num rodízio à noite, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que dormir com a barriga cheia. Né? Eu saía com os amigos, não sei o que, bebia, não sei o que, eu tinha, antes de chegar em casa, eu tinha que comer de qualquer maneira e tinha que comer um doce também de qualquer maneira, porque eu bebi, não sei o que, glicose e tal. Obviamente, essas minhas crenças não ajudavam a ter um sono tranquilo. E aí, muitas vezes, eu ainda ia comer, jantar, vendo o jornal lá, o jornal que tinha lá meia-noite. Né? O país, a catástrofe, a pandemia, morreu mais não sei quantos, a inflação, o Brasil está cada dia pior, a situação matou não sei o que. Ou seja, você vai dormir com esses pensamentos na cabeça, lógico que você está provocando uma crise de ansiedade, potencializada por uma má alimentação, potencializada por noites mal dormidas, que você vai ficando mais desanimado e tal. Então a gente tem que ter essa profundidade. Né? Por quê? Porque a gente merece um sono tranquilo. Mas a certeza, e é isso que é a outra que eu acrescentaria ali, Lu, é a certeza que a gente merece ser feliz. Né? É a certeza que a gente merece fazer as escolhas para definir os nossos caminhos. A gente merece cuidar da gente. A Lúcia falou hoje também muito bacana isso. Ela falou assim, olha, eu vi aqui que eu adoro cuidar, ajudar todo mundo, estou sempre disponível para todo mundo, não sei o quê. E, para mim, o que sobrava é como se fosse uma lata de lixo. Né? O que sobrava para mim é o resto do tempo, aquele tempinho que não tem nada, é o lixo que estava sobrando para mim. Então, a gente tem que tomar essa decisão, que ela é nossa, porque essa não depende de ninguém. Essa decisão é nossa. Né? Como é que eu uso a alimentação a meu favor? Né? Como é que eu vou usar, ao invés da alimentação ser uma coisa que está me prejudicando, ela tem que beneficiar. Sabe por quê? Porque a gente adora comer, a gente adora se divertir, a gente adora essa relação com a comida. Como é que eu vou usar isso a meu favor? Isso é maravilhoso. Eu não posso deixar de utilizar isso no meu caminho. Né? O movimento Change, ele trabalha com a verdade. Né? A gente tem que encarar as nossas verdades, os nossos problemas e mudar. A escolha é nossa, está na nossa mão. E a gente pode escolher ficar igual a gente está. Né? Eu vi que alguém escreveu assim, é muito difícil esse negócio. E aí eu te devolvo a pergunta. O que é difícil para você? Né? Ficar infeliz? Triste igual você está? Lutando e não consegue? Ou é mais difícil você se abrir e encarar um processo de mudança, porque ele é doloroso, sim, né? A gente tem que fazer diferente, a gente tem que estar aberto aí, porque vai ter algum desconforto. Você escolhe qual o difícil que você prefere, né? Não fica melhor e mais claro a gente pensar assim, para a gente fazer a nossa escolha e enfrentar os nossos problemas? Esse é o convite. Ô, Henrique, e fala aí para a turma também como é que é o seu Instagram, como é que as pessoas te acompanham. Né? O Henrique, ele é nosso mentor, ele é a base do movimento Change, do pilar emocional. Como é que, se a pessoa quiser se aprofundar, como é que ela faz? Maravilha. Bom, pode me procurar em henriquebueno.felicidade ou no meu instituto, que é o Robin Institute Brasil.
mas se você me procurar na minha rede mesmo, eu posso te passar tudo. Pode me procurar no direct. No Robin Institute, eu tenho a alegria de ter traduzido para o Brasil uma certificação internacional em psicologia positiva. Então, quem quiser conhecer mais essa ciência, desde cursos curtos, introdutórios, até uma formação completa mesmo na psicologia positiva, feita de um jeito que, muito antes de você aprender, você está transformando a sua vida através da aplicação da ciência. Então, a gente tem uma turma começando em setembro. Quem é do Movimento Change tem formas especiais de participar. Então, vou adorar receber e explicar para vocês direitinho como a formação funciona. Companheiro, obrigado demais da conta. Pessoal, obrigado a vocês. A gente fala que ter amigo é o melhor da vida, né? E hoje é o dia do amigo, Henrique. Hoje é o dia do amigo, é mesmo. Hoje é o dia do amigo. E eu queria terminar aqui te agradecendo, meu amigo, porque isso é as conquistas que a gente tem na nossa vida e tudo é isso aqui, né? O Henrique, para vir aqui conversar com a gente, disponibilizar o tempo dele nas férias, cara, é muito além aí do profissional. Então, um cara que trabalhamos junto, foi mentor nosso. Se a gente não tivesse feito essa especialização com você, talvez não, com certeza não teria saído o Movimento Change, né? A gente tinha ali uma ideia, a Luciana é a grande mentora desse projeto e tudo, mas ele não teria saído do papel, né? Porque a gente estava preso no medo, a gente estava preso no fracasso, a gente estava esperando o melhor momento para acontecer. E você aí, o Robin, mostrou para a gente que não é isso que a gente tem que ficar fazendo na nossa vida, né? Então, obrigado, show. Obrigado a você, gente. Uma delícia estar com vocês. Beijo. Frente os seus problemas, galera. É isso aí, vambora. Partir pra ação. Um beijo. Tchau.